a ler o versículo 2, mas para entender bem que esse 10 mandamento, ali quem foi o autor, né? Que deu essa ordem, foi muitas vezes que foi Moisés. Então vamos ver que no primeiro versículo, ele não foi realmente Moisés que foi o autor dessa lei, mas sim o próprio Deus. Todos encontraram? Então vamos ver. Eu vou ler os números ímpares e os irmãos lerem bem, numa só voz bem alta. Em nome de Jesus. Versículo 11. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem a sepultação de outra acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta gerações daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia de milhares de anos, e guardo os teus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma seu nome em vão. 6 dias trabalharás para toda a tua obra. Mas 7 dias salvo o Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem a Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou desde sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te todos os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás, não furtarás. não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Toda a igreja, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem servo, nem seu boi, nem seu juiz, nem coisa alguma que pertence a teu próximo. Amém? Então aqui está a recomendação do próprio Deus para a sua igreja. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nesta manhã, é o estudo que vamos ter justamente, você aí que nem eu, está com o seu talento aí meio enterrado, aquele que guardou, que está multiplicando, prepare a sua costa, porque hoje vai ter. Amém? Né? Eu vi ali a testemunha da irmã Rosa, e realmente é isso, irmão. Né? Ele já tinha me dado o talento, mas a senhora veio, a senhora, eu pensasse que errado, né? Você foi lá, acabou rapidinho. Né? Amém? E aqueles que tem dado, né? Como o meu, está querendo botar uma terra em cima, mas o chumbo hoje vai comer. Amém? Então, nesse momento, amados, a lição vai ser a segunda lição nova, né? Para os 3 talentos, na verdade, né? Amém? Se estudar, você vai ver qual é o seu e tem que procurar logo o que está em prática. Amém? Então, eu já quero passar agora para o Operador Mauro do Brasil. Acho que Deus a lição nesta manhã para nós. Em nome de Jesus. Que Deus e a paz seja com Deus. Amém. Meus amados, paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao versículo número 30, onde está a parábola dos talentos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 14 em diante. Eu quero
externar minha alegria pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã. Amém. Deus seja louvado por você estar conosco nesta manhã. Certamente o tempo é resumido, mas os irmãos que não tiveram oportunidade, tragam seus louvores, tragam seus testemunhos para o dia 9 de setembro, que vai ser a vigília do sacrifício. Amém. Então, nesta noite, os irmãos que gostam de cantar, gostam de testemunhar, deixa de ser. Vamos iniciar a partir das 6h30 da tarde, tá? Primeira vigília, nós vamos ter tempo de louvor, para que os irmãos possam louvar, ficar à vontade, trazer seus louvores, e juntos possamos nos alegrar. Amém. A partir da segunda vigília, já haverá um outro método, né? Haverá louvor, mas já estará mais concentrado também na palavra, oração, em busca pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, eu convoco os irmãos no dia 9 de setembro, segundo sábado de setembro, para a vigília do sacrifício. Eu quero ver toda a igreja buscando a presença do Senhor nosso Deus. Não venha de mão vazia, tá, irmãos? Traga algo para o Senhor. Então vamos ler a parábola dos talentos, que está em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 em diante. Vou fazer a leitura aqui, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim: pois será como homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. E seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre um pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Amém. Entre e participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te coloquei. Entre e participa da alegria do teu Senhor. Chegando-se, porém, que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes, e ajuntas onde não espalhastes. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e dará em abundância. Ao que não tiver até o que tem, lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Podemos aceitar em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos discorrer com os irmãos sobre esta parábola dos talentos. Nós estudamos nas lições passadas. Eu quero só fazer uma breve recapitulação com os irmãos aqui, a nível de conhecimento, né? Então, nós aprendemos muito sobre parábolas.
Vou precisar de um secretário, uma secretária aqui, tá, irmãos? Preciso que alguém bata esse microfone, ele é quem vai participar lá na frente, tá? Para que a voz da pessoa possa sair aqui. Tá bom? Os irmãos que vão ler os versículos, tá? Por ordem, vou passando o microfone para as pessoas acompanhar. Então, sobre parábolas. O que é uma parábola, segundo nós já tivemos aprendido em lições anteriores? Nós já se lembra da definição de parábola? Quem se lembra aí? Uma comparação. Aí uma falou, né? Eu peço uma Mônica aí que nos auxilie esse microfone ali, tá? Você mesmo, tá? Fique atento a quem vai responder. Nos auxilie, por favor, lá, tá? É possível? Ou vai enterrar o talento? Você sabe. Você viu, né? Qual foi o resultado daquele que pegou só um talento e enterrou? Qual foi as consequências, né? Mas aí, olha, esse talento é para negociar, minha filha, né? Se acertar, enterrou o talento aí. E aí, como disse o pessoal lá fora, não vai dar em nada, né? Se a irmã não puder, passe para alguém que possa nos fazer esse trabalho, tá? Fique de frente com os irmãos lá. Dê para alguém lá, tá? É alguém que não queira estar ali sentado, tá? Senão não vai resolver a questão aqui. Então, a irmã Miriam citou, né, que parábola, ela é uma comparação, né? Que foi uma definição que nós já tivemos no decorrer de outras lições. Mas tem uma irmã ali atrás que quer dar uma definição também. Né? Foi, irmã, falou, foi? Perdão, uma rosa, né? Mas hoje vamos falar sobre talentos, irmãos. Quem se lembra aqui que é o talento? Bora ver lá. Talentos? O que é um talento, irmãos? Eu falei, pai. Falou. Passa Pedro, né? Uma moeda de prata? Olha, uma moeda de prata, né? Moeda de prata é no drive, irmão. Aí já está muito fora já do contexto, né? Talento. Talento é uma medida, está no caminho. De quê? Uma medida mais de quê? O diário era um denário. Está um pouco fora também. Vamos chegar lá, irmão, né? A gente não pode deixar. Cadê as irmãs aí? Preparou a corajosa, né? Até a mãe já citaram aqui uma área, né? Denário. Citaram o BAC, né? Então, vou refrescar um pouco aqui a memória dos irmãos. O talento era uma medida de capacidade, né? Um talento chegava a pesar de 27 a 30 quilos, não era isso? Amém? Só que hoje nós não vamos falar do talento como peso ou como medida, mas como capacidade que Deus confiou a cada um de nós, tá? Então a gente vai tratar dessa questão aí. Não o talento como peso, como medida, mas como capacidade que Deus deu a cada um de nós. Aqui no verso inicial, que está em 1 Pedro 4, versículo 10, diz assim, preste bem atenção neste texto que é muito interessante que o apóstolo presbítero Pedro dá à igreja. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, cada um, né? E essa administração, ela parte individualmente de cada irmão. Quem recebeu esta capacidade, ou este dom, né? A palavra dom do grego é charismaton, que é mesmo que capacidade que Deus dá a cada um de nós. Então, Deus dá essa capacidade para nós, mas cabe a cada um de nós administrarmos. Nós precisamos saber administrar esses dons. Amém. Qual foi a dificuldade daquele cidadão que recebeu o dom? Ele não tinha a capacidade de administrar. Porque ele recebeu um talento. Ele deveria, então, multiplicar aquele talento. Deus não falou que ele deveria multiplicar em 10, em 20, em 30. Deus não falou a quantidade para ele. Simplesmente que ele precisava
multiplicar. Porque o que Deus confia em nossas mãos, Ele espera um resultado positivo de nós. Amém. Deus escolheu cada um de vocês, do meio da vossa família, do meio da vossa parentela, com uma finalidade. Deus não quer salvar só você. Deus não quer salvar só você da sua rua, da sua comunidade, do seu bairro, da sua família, não. Ele escolheu você porque você vai ser a ponte que vai ligar o Evangelho a outras pessoas. É através de você que vai haver esta multiplicação. Então, cada um administra os dons como recebeu, como os dons despenseiro da multiforme graça de Deus. Deus tem múltiplas maneiras de salvar. Deus pode salvar as pessoas através da minha pregação. Deus pode salvar as pessoas através do louvor que você vai compor. Deus pode salvar as pessoas através do teu testemunho. Deus pode salvar as pessoas através da tua contribuição. Qual foi o dom que você recebeu de Deus? Deus tem múltiplas maneiras de trabalhar. Multiforme significa algo não uniformizado. Deus não tem só um método de salvar as pessoas. Deus tem vários métodos de salvar as pessoas e de alcançar a vida de cada pessoa. Você pode alcançar uma pessoa através, até mesmo doando uma cesta básica, você pode alcançar uma pessoa para o Senhor. Amém. Você pode alcançar alguém usando simplesmente uma frase, que Deus te ama. Você pode alcançar uma pessoa visitando uma pessoa enferma. Você pode alcançar uma pessoa pregando no ônibus, através de uma live, através de uma postagem, através de uma mensagem pelo WhatsApp. Então, existem várias maneiras de Deus alcançar as pessoas. Você está me entendendo? Aí, irmão, tem o dom de pregar. Mas tu tem o dom de estar no WhatsApp. Não tem aqui dedinho assim, ó? Né? Passar mensagem rápido. Não tem? Usa esses canais. Não é verdade? As pessoas não compartilham várias fake news por aí. Às vezes até a gente entra nesse jogo. Né? Aí manda uma mensagem, quer ser abençoado, compartilha com mais de 15 pessoas, em 60 segundos você vai receber uma bênção. E você vai... 15 pessoas. E a mensagem do Evangelho, ela pode também alcançar várias vidas se nós utilizarmos da multiforme graça de Deus. O objetivo do estudo, mostrar pela parábola de Jesus que devemos administrar bem os recursos que o Senhor nos deu e que a vida da igreja é de constante trabalho espiritual. Nós não podemos nos conformar com a situação, amado. Nós temos que procurar multiplicar. Quem trabalha com venda, né? Começou lá de baixo, ele começou com uma renda bem baixa, com capital baixo. Mas ele começou a trabalhar porque ele não queria ficar somente com aquela venda, ele queria montar um negócio para ele queria crescer. O que é que ele precisou fazer para que seu negócio crescesse? Administrar. Imagine uma pessoa que trabalha por conta própria. Outro dia eu aconselhei um jovem, né? Pessoa que trabalha por conta própria, ele não pode gastar o capital dele. É verdade? Aqui um monge aí que trabalha por conta própria, ele trabalha com capital. Está ali outro irmão que trabalha, vários irmãos trabalham, né? Com o capital, sabe o que eu estou falando? Se você tem 10 mil de capital para você trabalhar, esse 10 mil não é teu. Você vai investir 10 mil, você quer ganhar quanto? 8? Hã? Não, você quer 20, 30 mil, não é assim? Você não vai trabalhar para subtrair, você vai trabalhar para multiplicar. O reino de Deus é diferente? Hã? Nós devemos trabalhar para multiplicar, não para subtrair. O reino de Deus, ninguém deve subtrair. A gente não deve expulsar pessoas da igreja, temos que trazer pessoas para a igreja. Administrar o talento que você tem. Quantos talentos você já tem investido na obra? Quantos talentos você tem? Você tem administrado esse talento que Deus te deu? Amém. Então nós temos que multiplicar para o reino de Deus. Aquele que recebeu 5 e multiplicou por 5. Agora imagine só, quantos anos você está na igreja de Deus?
Conta para você lá. Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Hã? Parece a história de uma ilustração, né, de um pregador, uma ilustração, tá, irmão? Não é papo real. De que, segundo essa ilustração, esse pastor ele foi levado por um anjo até as mansões celestiais. Porque o anjo disse a ele estava com uma igreja cheia de pessoas, muitas pessoas, e ele estava empolgado. Então, nessa noite, o anjo resolveu levar ele às mansões celestiais. Disse: vem que eu vou te mostrar o teu lugar. O pastor ficou todo empolgado. Com certeza, a minha é a mais linda que tem. A igreja está cheia. Todo mundo está na igreja. Era uma igreja muito avivada. E aí o anjo leva até as mansões celestiais. E aí o pastor vai e começa a ver uma mansão mais linda do que a outra. Isso na ilustração. Ele começa a ver. Só que à medida que ele vai andando, elas vão ficando mais lindas. Ele falou: imagina a minha, não? Aí o anjo fala: isso aqui é daquela irmã, isso aqui é daquela fulana, isso aqui tem irmã. Chega uma lá no final assim, né? Aquela é a minha. Mais linda que tem aquela é a minha. Não é possível, não. Ele não vai me dar aqui do meio, não é do final. E o anjo leva ele. E aí quando chega na última, ele disse: agora entra aqui e conhece essa aqui. Essa aqui é a mais linda que tem aqui, ó. Essa mansão aqui. Estava tudo preparado e tal. E o anjo deu aquela demora, né, na resposta para ele. Falou: olha, isso aqui é de uma pessoa que tem trabalhado muito na obra de Deus. Essa pessoa ela ora, essa pessoa ela traz almas, ela evangeliza, ela é uma pessoa incansável. E falou: sobre. Aí ele, curioso: mas anjo, por favor, me fale logo. É essa a minha mansão, que ainda não é a sua ainda. Eu vou te apresentar o dono desta mansão aqui. Você conhece aquela irmãzinha que senta lá atrás, no último banco, uma senhora já de idade. Vocês nunca deram oportunidade para ela. Ela não prega, ela não cuida de vocês, ela não canta. Mas o trabalho daquela igreja é graças àquela irmã que 24 horas está importunando o reino de Deus, orando, evangelizando e fazendo a obra de Deus. Essa mansão é dela. Ele falou: então quer dizer que a minha está melhor do que a 10. Não. A sua você ainda falta conquistar. Porque você não ganhou nem a sua alma, quanto mais a dos outros. Essa ilustração não mostra, né? Não é um fato real, mas é uma ilustração que mostra a realidade que muitos vão ter quando chegar no reino de Deus. A gente está tão conformado, né, com a minha salvação. Eu estou salvo, o resto fique para lá. A gente não está preocupado com o vizinho, com o amigo de trabalho, com o parente. Estamos preocupados somente com nós. Esta pessoa que recebeu um talento, ele corre o risco ainda de ser reprovado no dia da prestação de contas. E tem aquela pessoa que ela conseguiu multiplicar, né, para o reino de Deus. Então nós vamos ver no decorrer dessa parábola aqui, irmãos, que é interessante nós nos esforçarmos para fazermos a obra de Deus. Eu quero compartilhar o texto com os irmãos aqui. À medida que eu compartilhar o texto, os irmãos vão passando aí, tá, o microfone para que todos possam participar. Vamos começar aqui pela minha direita. Irmã Sofia, pode ler para nós Mateus 24, versículo 32 a 33. O operador Thales vai ler 24, 32 a 44. Mateus 24, versículo 42 a 44. Irmã Clara, você pode ler? Sim ou não? Sim. Mateus 25, versículo 13 e 14. Lá ali, quem está ali. Irmã Graça Peniche. Lucas 9, versículo 11 e 12. Qual momento oportuno era aquele que Jesus contou a parábola? É a primeira pergunta aqui do nosso questionário. Qual momento oportuno era aquele que Jesus contou a parábola? Louvado seja
o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos lá. Mateus 24, versículo 32 a 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Amém. Amém? Versículo 42 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de violar, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, pois o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Amém. Lucas 19, versículo 11 a 12. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu com toda a parada. Quando estava perto de Jerusalém, e por causa de nós havia manifestado ele dele. Disse, por certo homem, sobre 9, partiu para uma terra remota, a fim de tornar para si um reino e voltar depois. Mateus 25, 13. É isso? Claro. Mateus 25, 13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ao mudando-se do país, chamou os seus servos e desconfiou os seus bens. A pergunta é: qual momento oportuno era aquele que Jesus contou a parábola? Estava chegando a hora na qual o Filho do Homem cumpriria a sua missão como Cordeiro de Deus. E então passaria os últimos dias com os discípulos para depois ir à direita do trono de Deus nos céus. Nesse sentido, sabendo deste tempo, Jesus começa a falar sobre este momento de sua partida, mas que deixaria os seus servos com responsabilidades e em vigilância, pois ele retornaria. Jesus foi para o céu a fim de receber a glória, a autoridade e honra como o Cristo. Então, em que momento oportuno era aquele que Jesus contou esta parábola? Estava chegando já o dia em que ele seria assunto aos céus, então ele começa a falar acerca dessas parábolas. Desde o capítulo 24 de Mateus em diante, principalmente o 24 e 25, esses textos eles estão dentro de um plano escatológico, ou seja, eles falam de assuntos que iam se cumprir no futuro. Os irmãos estudaram sobre a parábola das 10 virgens e observaram que ali também é uma parábola escatológica, se refere à vida do Filho de Deus. E o que aconteceu com aquelas virgens que não estavam apercebidas? Elas ficaram de fora daquele grande evento. Do mesmo modo também, na prestação de conta de que desses servos, um deles foi reprovado porque não agiu com sabedoria para com as coisas do seu mestre. A parábola mostra um homem, a segunda questão, a parábola mostra um homem repartindo seus bens, partindo para uma terra distante e entregando os talentos a seus servos, segundo a capacidade de cada um. O que significa, qual é a aplicação para os nossos dias? Mas antes de eu ler esses textos aqui e o comentário, eu gostaria que um irmão ou uma irmã pudesse tecer um pequeno comentário acerca dessa questão aqui.
O que significa que Deus deu, segundo a capacidade de cada um. O que significa, qual a aplicação para os nossos dias, tá? Tem algum irmão que queira comentar aí, ou irmã? Deus deu a cada um segundo a sua capacidade, porque tem pessoas que elas vivem se reclamando, né? Não, Deus me deu uma cruz que eu não posso levar. Essa cruz é muito pesada para mim. Mas, irmãos, observe que Ele deu o talento a cada um sem sua. Para aquele que Ele deu o talento, Ele sabia que não podia dar 10, 5 para ele. Por isso que Ele deu 1. Para aquele que Ele deu 5, Ele sabia que tinha capacidade de ganhar mais do que 1. Por isso Ele deu 5. E assim por diante. Eu pergunto aos irmãos, aplicando nossos dias, o que significa isso? Vai ser algo rosto, mais ou menos? Amém. Não, só explicando melhor, né? Eu vou falar com base em uma experiência que eu passei, né? Justamente esse Mateus 25. Mas explicando o que o irmão está falando, ele está falando sobre a questão da capacidade, né? A importância de reconhecermos também, né? A nossa limitação. Eu faço uma comparação simples com um copo de água, né? Lá em um copo, não sei se alguém tem, o copo medidor, né? O copo medidor, você vai ver que ele vai de 50 mililitros a 1000, né? Então, vamos supor aqui, né? A pessoa que recebeu um talento, ele está com 50 mililitros. Ou seja, se você colocar água e parar na capacidade, né, desses 50 mililitros, você não vai conseguir ingerir. Você vai ter dificuldade. Aí, as 5 talentos, ela chegou, vamos dizer, em 500, a metade. Aí, você vai colocar água até 500 ml. Aí tá. E aí tem a capacidade máxima que é 1000, ou seja, você vai colocar água até a capacidade máxima. Se você ultrapassar, né, vai derramar para fazer o estrago. Então, essa eu comparo com a pessoa que recebeu 10 talentos. Então, Deus ele trabalha de uma forma muito grandiosa nas nossas vidas e Ele vê cada detalhe do nosso coração. Ele vê cada detalhe das nossas características e Ele sabe até onde nós vamos chegar. Aí eu vou entrar no meu mérito. E, graças a Deus, quando eu falo agora do Senhor, Ele me agraciou com o dom da canção e da composição. Só que aí, compara, no começo, eu quase perco meu talento, nossa confissão aqui. Por quê? Como era uma coisa nova para as composições, eu estava nervoso, receioso e preocupado com as críticas, né? Então eu não sabia como agir. Aí um dia até minha mãe falou, Thales, o que vai fazer com os louvores que Deus te deu? Vai colocar no baú, né? Aí ela falou, filho, tira do baú. Aí chegou o dia que Deus falou comigo na palavra nesse Mateus 5. Amém? Justamente no verso que está falando que aquele tinha um talento, enterrou e foi dado a quem tinha mais talentos. Amém? Espero que o meu relato tenha corroborado. Amém? Então, irmãos, nós observamos que cada um de nós recebeu uma porção de Deus. E cabe a nós administrarmos de acordo com aquilo que Deus concedeu a cada um de nós. Então vamos aos textos bíblicos. Vou compartilhar com os irmãos aqui. Vou começar. Cadê a irmã? Quem está com o microfone aí? Aqui, meu filho. Eu sempre começo daqui para lá. Vamos lá. Vou dar para o cooperador Jair, Mateus 25, versículo 15. A irmã Thelma, pode ler para nós, Lucas 4, versículo 18. A irmã Lúcia, João 14, versículo 10. E ali atrás, irmão Naldo, veja para nós, João capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. A irmã Flávia, João capítulo 14, versículo 14. A irmã Lurdínia, Provérbios 22, versículo 4. Salmo 19, 10 com a irmã
Miriam. A irmã Suzana, pode ler? Amém? Irmã Suzana vai ler para nós o Salmo 119, e o versículo 127. Claramente entendemos que Jesus está falando dele mesmo. Ele é o homem que recebeu seus bens, que repartiu seus bens. Ou seja, talento, peso em prata, capacidade, tempo para períodos de trabalho. Quais foram os bens de Jesus? O Mestre veio para curar, pregar, anunciar, exortar, juntar aquilo que estava perdido, falar das boas novas do reino de Deus, e seus bens eram as virtudes, dons, graças do Altíssimo, que estavam em Jesus para cumprir essa missão. Então, se esses eram as capacidades que Jesus tinha, ele confiou aos seus servos, observe que ele reparte os dons. Ele reparte. Ele não dá os dons, ele reparte. Isso significa, irmão, se ele reparte os dons, do mesmo modo que ele reparte com você, ele pode também tirar. Não? Pode sim. Porque ele não deu para você. Ele confiou em tuas mãos. Não, Lucinha. Deus, ele não te deu. Ele confiou em tuas. É isso? Amém. Não é seu, irmão. Verdade? Tem pessoas que se falam gloria, né? É por isso que Paulo vai dizer que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Não que de nós soubéssemos alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Em uma certa situação, Paulo está falando acerca dos apóstolos, dos grandes profetas, e fala assim: eu fiz muito mais do que eles. Aí depois ele pensa assim: eu não, a graça de Deus que está em mim. Então, irmãos, não há por que nos gloriarmos dos nossos dons. Se você canta bem, você prega bem, você é um bom compositor, você toca bem, isso não é teu, foi Deus que te deu. Amém. Ele deu para você multiplicar, para você granjear, compartilhar com os outros. Então, eu vou reler aqui essas virtudes que estavam em Jesus e que ele compartilhou conosco. Olha só, né? Quais foram os bens de Jesus? Acompanhe lá. O Mestre veio para curar, pregar, anunciar, exortar, juntar aquilo que estava perdido, falar das boas novas do reino de Deus, e seus bens eram as virtudes, dons, graça do Altíssimo que estava em Jesus para cumprir essa missão. Então foi essas virtudes que ele compartilhou com cada um de nós. Então ele compartilhou conosco essas virtudes, né? Ao ler as Escrituras, também podemos comparar que a palavra de Deus é apresentada como algo valioso e que vai nos cumprir de virtude, assim buscarmos crescer nela. Esta mesma palavra estava em Jesus. Algo interessante é que isto que é dado segundo a capacidade, significando que a nossa responsabilidade é conforme aquilo que podemos executar. Deus nunca vai exigir além daquilo que você pode fazer. Mas aquilo que ele confiou em tuas mãos, ele sabe que você pode, porque o salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos. Você acha que Deus te dá uma cruz que você não pode levar? Não. Você acha que Deus te dá um dom que você não pode compartilhar? Não, ele deu a cada um segundo a sua. Quem tinha capacidade de gerenciar 5, deu. Quem tinha capacidade de gerenciar 2, deu. E a outra ele disse que você tinha a capacidade de 1 e nem isso ele respondeu, né? Mas ele viu que tinha capacidade. O problema não foi na escolha dele. Foi na pessoa que pensou errado. Né? Eu sabia que eras um homem duro, que colhe onde não semeaste, né? Então, por isso fiquei com medo e enterrei meus dons. Colocou dificuldade, irmão, né?
E tem muitas pessoas que colocam dificuldade. Tem uma irmã aqui, eu não vou falar o nome dela, mas eu estou amando a atitude dessa irmã. Ela é muito ousada, sabe? Ela é quase destemida. E hoje a gente falou assim, irmão, não gosto de gente medrosa, né? Eu gosto de gente corajosa. Eu me admirei porque eu marquei 8h30 lá com a irmã, 8 horas minha irmã, estou aqui esperando já. Né? Já estou 8 horas aqui esperando. É pessoas que não têm dificuldade. Né? São pessoas que estão ali para realmente trabalhar, porque a obra de Deus, ela está sempre em um trabalho espiritual. É por isso que Paulo diz, irmão, sede sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor a nossa obra tem uma recompensa, irmão. Quanto mais você se esforçar, Deus vai se alegrar com você. Agora, se você começar a colocar dificuldade, né? Todos os irmãos que se esforçarem, irmão, bora no samba, bora, vai ter esse irmão do Pado. Sábado passado, né? Os irmãos foram lá no Pará e assim por diante. Porque eu estou testando aqui a ver qual é a disponibilidade de cada irmão. É muito fácil de falar, né? É fácil falar, quero ver na prática. Irmão. Na prática. Tem coisas que eu faço, irmão, não é porque eu quero. É porque eu tenho uma responsabilidade com Deus. E eu sei que se Ele me confiou esse dom e eu não fizer, vai acontecer que nem aconteceu com o cidadão. É verdade? Eu não quero ir para esse lado lá. Eu prefiro que Ele me dê pelo menos 5 cidades, né? Então, mais 5 aí tá bom, né? Se não ganhar 10, mas menos 5 já tá bom, né, irmãos? Então, vamos lá. Mateus 25:15, é isso, né? Então, vamos lá. Eu deu 5 talentos, outro 2 talentos, e outro deu cada. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, então partiu. Amém? Ele deu, está aqui, olha. Eu estou indo agora. E eu não vou ficar nem supervisando com você, eu vou deixar com vocês. Fique à vontade aí, né? Imagina se todo dia Jesus estivesse me dando de ouvido, olha, tu lembra o teu talento? Talvez você fizesse, né? Só que ele deu o talento, está aqui o talento com vocês e partiu. Asterisco partiu, né? Quando ele voltar, ele quer ver o resultado. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, enquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos povos. Enviou-me para proclamar salvação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa profecia de Isaías, né? É uma profecia que está em Isaías, que Jesus ele repete e se cumpriu nele. O Espírito de Deus está sobre mim, porque esse me ungiu para pregar para o novo implementado, anunciar a liberdade dos cativos, né? E outras coisas ele fala lá. Só que hoje, Jesus encerrou o ministério dele lá naquele tempo. Quem é que deve fazer hoje isso? É nós. Ele confiou para a igreja. Lá em Atos, capítulo 1, escrito que após ele aparecer seus discípulos, ficou cerca de 40 dias, e às vezes eles dados os mandamentos e serem observados. Então ele deixou para a igreja essa responsabilidade. Cada um de nós, irmãos, pregar a liberdade dos cativos, curar os enfermos, libertar os oprimidos, pregar as boas novas. Isso está na nossa responsabilidade, irmãos. É isso, irmão. Você não foi chamado simplesmente para estar no banco auxiliar. Você foi chamado para proclamar também as boas novas, para multiplicar, para granjear esse talento que Deus confiou. João 14, versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que em mim está realizando a sua obra. Amém. Amém. Né?
Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus, ele pode estar em nós. A gente falou que, se nós o amarmos e guardarmos os mandamentos, ele e o Pai virão e habitarão em nós, não é isso? Então, Deus está através de nós fazendo coisa em meu nome, eu. O que é que está faltando para você usar esse talento aí? É sabedoria? É coragem? Determinação? Perseverança? É só repetir a ele. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lança em rostos. Então ele dá. Ah, irmão, não vou fazer porque eu não tenho sabedoria. Deus dá essa capacidade. Deus capacita as pessoas para que eles possam realizar a sua obra. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Amém? Então vamos lá, outra referência. Provérbios 2, versículo 4. Se como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares. Aí fala da sabedoria, né? Significa, irmão, que as coisas não é tão fácil como as pessoas pensam. Né? Tem pessoas que pegam aquele texto que Jesus falou para os discípulos da seguinte maneira, né? Quando vocês forem perante as autoridades, não se preocupem com o que é de falar. Porque eu vos colocarei palavras nas vossas lábios. Aí a pessoa diz, então, Deus vai me capacitar, né? Eu vou só comer e dormir, quando acordar, já vou estar capacitado por Deus. Se procurares como a prata, como o ouro, tu vais encontrar, escondido, não é ouro escondido. Então significa que deve haver um esforço da nossa parte. Você quer ser uma mulher de Deus, você quer ser um homem de Deus, você tem que se esforçar para ser. Você não vai ser que nem uma erva daninha que você não precisa plantar, nem regar, nasce no teu quintal aí, cresce a desce. É verdade? Mas não vai nascer um pé de laranjeira e crescer se você não cuidar. Ainda que nasce, ele pode morrer, porque ele precisa de cuidados. Então tem que haver um esforço da nossa parte para que nós possamos crescer cada dia mais. Salmos 19, versículo 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e os destilados falsos. Amém, né? Salmo 119, versículo 127. Salmo 119, o verso 127. Amém? Então nós temos aqui, né? Já vimos, comentando com os irmãos, que Deus ele dá a cada um segundo a sua capacidade, mas nós temos que nos esforçar, temos que trabalhar, porque a vida da igreja é de constante trabalho espiritual. Terceira questão: o que o Senhor esperava ao entregar os talentos? Qual comparação podemos fazer a nós como igreja? Vamos novamente ler os textos. A irmã Aline, Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15. A irmã Célia, Mateus 28, versículo 20, aqui é bem conhecido, até de cor, não sabe, né? Atos 1, 8. Quem está ali? A irmã Vaniel. Atos 1, versículo 8. Vou voltar aqui novamente. 1 Pedro 4, deve estar no verso inicial aqui, somente o versículo 11. Vou dar aqui na frente. Manuana, você pode ler para nós aí? Tá bom. 1 Pedro, capítulo 4, eu vou ler aqui. Capítulo 4, aqui está o versículo 10, vamos ler o versículo 11. Vamos lá. O que o Senhor esperava
ao entregar os talentos. Qual comparação pode fazer a nós como igreja? Lucas 19, versículo 13 a 15. Chamado 10 servos seus, deu 10 minas, e disse: negociai até que eu venha. Mas o seu cidadão aborreceu e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber que cada um tinha ganhado e negociado. Amém. Amém. Mateus 28, 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. 1 Pedro 4, versículo 10 e 11 diz assim: Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a graça que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Tá? Vemos que Jesus, ao se ausentar, deu responsabilidade aos seus servos e esperava que estes não ficassem ociosos. Assim se aguardava a continuação do mistério, principalmente que ele estava com Jesus, no sentido de levar as boas novas. E penso no reino de Deus. Israel, em teoria, não conseguia agir assim, mas aqueles que estavam com Jesus receberam a virtude do Espírito para então proceder conforme a vontade de Deus. O cuidado e administração dos bens nos foram confiados e se já deles o rendimento, pois o que foi nos dado é bom, proveitoso, valioso e cabe a nós sabermos administrar bem para a edificação da igreja que é o corpo de Cristo. Então, amados, se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu entendo que nem todos têm a mesma habilidade, mas eu entendo também que tem muitos irmãos que estão deixando se esmorecer, achando que não tem capacidade. E até mesmo, ficando de fora do seu compromisso com o reino de Deus, que é multiplicar cada dia mais esta obra. Quarta questão: qual a recompensa os servos que agiram prudentemente recebem? E o negligente? Aqui chega a prestação de contas, né? Essa é a parte mais difícil, a prestação de contas. Porque às vezes a gente pensa que tem saldo, né? E está devendo já, né? Já está devendo. Então vamos lá. Compartilhar os textos aqui. Irmã Sofia, Mateus 25, versículo 20 a 23. Thales vai ler Lucas 19, versículo 16 e 19. Irmã Cláudia, Mateus 25, versículo 20
24 a 30. A irmã Graça Peniche, Lucas 19, 20 a 26. O Robson da novela. A irmã Rosa, né? Esqueci da irmã agora, não foi? Irmã, me perdoe. Irmã Josi. Irmã Josi, você vai ler 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Irmã Rosa, 2 Timóteo 4, versículo 7 a 8. Operador Jair, Apocalipse 2, 26 e 27. Irmã Lúcia, Hebreus 6, versículo 4 a 8. São bastante textos, né? Enquanto vocês vão localizando, já vou adiantar aqui o comentário aqui. Qual recompensa os servos que agiram prudentemente recebem? E o negligente? Observamos que nosso mestre Jesus utiliza-se da parábola para falar que os que administram bem, fazendo com que aquilo rendesse, receberiam maiores responsabilidades e bênçãos. Podemos comparar os nossos dias. O que temos foi Deus que nos deu. Se da nossa parte houver uma manutenção da fé e crescimento dos frutos, teremos a justa recompensa por parte do Senhor. Ele nos confiará autoridade sobre as nações, sendo cordeiros das promessas de Abraão, através de Jesus, alcançando as mesmas bênçãos. O negligente apresentou somente desculpas ao Senhor. Ele tinha capacidade, aceitou a obrigação, mas no meio do processo temeu que não receberia recompensa e nada fez, né? Isso aqui também nós podemos ver como uma falta de fé, né? Porque dá a entender realmente que ele achava que não ia receber pelo seu trabalho. Ele resolve então aqui enterrar o seu talento. E observe que ele ainda tenta justificar o porquê que ele não multiplicou aquele talento. Será que Deus vai aceitar nossa desculpa? Né? Ai, não fiz porque trabalhava muito, né? Eu tinha meu trabalho secular, tinha minha família, tinha minhas contas para pagar, por isso que eu não fazia obra, não dava tempo, Senhor. Será que ele vai aceitar? Não, então vem para cá, tá bom, filho, né? Eu te entendo, eu tenho dificuldade, passa para cá, entra para o gosto do Senhor, é assim que vai ser? Não, né? Então vamos pensar, irmãos, bem antes de nós tentar fazer as coisas erradas. Antes de nós, né, nós fazermos algo que venha desagradar a Deus, que venha prejudicar a obra de Deus, vamos pensar primeiramente na nossa recompensa. Não importa o que você vai perder aqui. Jesus falou, olha, aqueles que me deixaram pela regeneração, eles se assentarão sobre os 12 tribos de Israel. E os demais receberão 100 vezes nessa vida e por mim a vida eterna. Tem pessoas que por falta de fé, eles não fazem a obra de Deus. Eles acham que se fecharem a sua empresa, se fecharem o seu negócio, se deixarem de trabalhar um dia, né, para si, eles vão sofrer dano. E vão sofrer tempo, né? Porque quando chegar lá no fim, naquele dia, o que tem preparado para quem será, diz a parábola, né? Aquele homem se preocupou com tudo, né? Mandou derrubar um celeiro, construiu um dos maiores, colocou tudo lá. Bem, agora minha alma, deita-te e vive regaladamente, porque tu tem muitos bens para muitos anos, agora está tudo ok. E aí vem aquela voz, louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Aquela conta cheia do banco, né? Aquele recurso que você nem precisava, não, vou deixar. Porque até deixou na obra, né? E Paulo diz, irmãos, estejamos aqui com medo de fechar, estejamos tristes, né?
Assim que Paulo fala. Compreende esse versículo. Temos o que comer no que estejamos contentes. Mas aí o homem nunca está contente com o que Deus dá. Sempre quer mais, né? Sempre quer mais. E o sábio Salomão diz que assim como a sepultura não se farta dos seus mortos, assim o rico da sua riqueza. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E para quem ele vai deixar? Para os outros, né? Tem até um provérbio que diz que o ímpio é tesoura para o justo. Não é verdade? Então, amados, essa desculpa dele não deu certo, não foi aceita pelo mestre, né? Esses são aqueles que em um momento recebem dádiva de Deus, mas ficam ociosos sem frutificar. A semente é a mesma, o espírito é o mesmo, mas a pessoa não soube administrar, né? Mateus 25, versículo 20 a 23. Amém. Orai para que a vossa fuga não se tenha no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Amém. Bem, Lucas 19, os irmãos querem saber a explicação desse versículo aí? Todos sabem? Orar para que a vossa fuga não esteja no inverno. Quem não sabe? Todos sabem? Hã? Será que se está no futuro esse versículo aí? Hã? É hoje? Então se ele veio hoje, estamos ferrados também. Vai pegar muita gente trabalhando sábado, é isso? Muita gente dormindo? Muita gente em casa, né? É, né? Já passou, né? E esta oração realmente ela foi atendida, né? Porque Jesus estava falando sobre a invasão de Jerusalém, né? Isso que ia acontecer pelo general Tito, no ano 70. E ele está dizendo que os discípulos deveriam orar para que aquele dia não acontecesse no sábado e nem no inverno. Por que no sábado? Porque no sábado todos estavam em Jerusalém. E se o general cercasse a cidade no dia de sábado, a condição ia ser maior, né? Então, e no inverno, porque o inverno para a China é muito difícil. É muito frio, é difícil de caminhar, você pegar uma folga seria muito difícil, né? Por isso ele pede para que aquela invasão não acontecesse no sábado e no inverno. Mas segundo os historiadores, pela graça de Deus, aconteceu no dia 15 de agosto daquele ano, e era o verão quando aconteceu. E todo mundo estava dado, né? Mas foi isso, tá? Isso não tem nada a ver com o frio, né? Então vamos lá. Já foi lido Lucas 19, 16 a 19. Amém. Agora, isso deixa interessante, Roberto. Diz assim: e veio primeiro dizendo, né? Senhor, a tua mina me deu 10 minas. Aí ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo tu fostes fiel. Sobre 10 cidades terás autoridades. Amém. E veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. Amém? Interessante esse texto. Recompensa, né? Deus vai te recompensar de acordo com o que você fizer. Amém. Porque Deus ele é justo. Né? Deus não vai dar para nós porque a gente fala bonito. Deus não vai dar para nós porque a gente é isso, que outro não vai dar pelo trabalho que você fez. Se você não tem nada, não recebe nada. Não é verdade? Porque Deus dará a cada um segundo as suas obras.
Mateus 25, 24 a 30. Mateus 25, versículo 24 a 30. Chegando com o filho que receberá um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso expande na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que o ceifo onde não semeei é ajunto onde não espalhei? Cumprira, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, que eu, ao voltar, receberia com o juros que é meu. Tirarei-lhes, pois, o talento, dai-me o que tem dez, pois a todos que têm, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, Será tirado. E o certo Amém? Irmãos, eu pergunto uma coisa aos irmãos. Aquele servo tinha ou não tinha conhecimento das consequências atos dele? Hã? Tinha. Mas ele foi tão negligente que mesmo assim ele preferiu sofrer o castigo do que multiplicar, do que trabalhar. Isso se aplicando a nós, hoje, como igreja de Deus, vamos dizer assim, que tem muitas pessoas que elas estão, como diz o apóstolo Tiago, elas estão somente ouvindo a palavra e não estão praticando. Elas sabem do castigo de Deus. Elas sabem como é que Deus vai agir com o desobediente, com o negligente, mas ela continua negligente na hora de Deus. Então aquele servo ele sabia, ele mesmo falou: eu sei que tu é homem mau, ou seja, eu sei que tu presta conta das tuas coisas tudo certinho. E se ele sabia, ele não teve o temor de procurar fazer as coisas certas. Isso serve para nós, como igreja de Deus. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos quem ficará de fora e quem entrará no reino de Deus. Mas ainda assim, tem pessoas que fecharam os olhos e acham que vai tudo bem. Estou ignorando a letra miúda, né? Não só a letra miúda. É na letra miúda que está, né? Você vai na loja, faz o contrato, você vê ali aquelas páginas ali. Pode observar que tem uma letra bem miudinha, aquela que te ferra. Né? Você vai ler só a capa ali do contrato. Então você precisa conhecer essa letra miudinha, que é para você poder chegar no reino de Deus e não ter desculpas. Lucas 19, versículo 20 a 26. Amém? Quem pegou aí? Pode ler. Lucas, esse aí, confere. 19, versículo 26, 20 a 26, perdão. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. E guardei, porque te veio de ti, que és homem perigoso, tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele me disse: não serve, e acordou e te disse: sabias que eu sou homem vigoroso, e tomo que não puse cego e que não semeei, porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu indo o exigisse com o juro. E disse aos que estavam com ele: tirai-me a mina, dai ao que
10 minas. E disseram eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tivesse lhe água, mas ao que não tiver até o que tem, lhe será tirado. Interessante aqui, né? Se me for, olha, pela tua boca te julgarei. Tu mesmo te contendo o que fala. 2 Pedro 1, versículo 8 a 9. Porque se vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de vosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas serve nada bem ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Tem planos que a gente comentar cada vez mais ultimamente também. 2 Timóteo 4, versículo 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Amém. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Louvado seja Deus. O vencedor me guardar até o fim a minha sombra, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cesto de ferro a julgarei, e retirei a pedaço como se fosse botija de barro. Hebreus 4, versículo... Perdão, Hebreus 6, versículo 4 a 8. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram. E é impossível que seja reduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desmordatura. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e o seu fim é terrível. Amém, né? Então, que tipo de árvore você está sendo, né? Que tipo de árvore você está sendo? Você está produzindo frutos para o reino de Deus? Ou é a erva daninha que está só ocupando o campo? Hã? Aqui o texto que perto está o seu fim e o seu destino é ser, né? Então, qual a recompensa os servos que agilmente recebem? E o negligente? Tem comentário, né? Então vamos aqui a uma questão, a quinta e última questão. Irmã, é lá para trás agora, né? O Ronaldo, encontre para nós, esse é um texto meio longo, não. Dá para ler aí? São 5 ciclos. Dá para ler? Romanos 12, versículo 3 a 8. A irmã, esse outro aqui é bastante longo, a gente não vai ler. É 1 Coríntios 12, é quase todo o capítulo. Efésios 4, 10 e 11, que é a irmã Flávia.
1 Pedro já foi lido já. Então, vamos ler esses textos para nós finalizarmos. A pergunta é: exercendo a multiforme graça de Deus no corpo de Cristo, uma afirmação, né? Exercendo a multiforme graça de Deus no corpo de Cristo. Diz aqui o comentário: muitos não exercem ou não procuram conhecer os dons que foram repartidos pelo Senhor. Mas esse assunto deve ser falado e incentivado para que, como corpo de Cristo, nós venhamos a ser saudáveis e assim crescermos como o povo de Deus, nas caras e virtudes do Criador. O bom exercício da multiforme graça de Deus faz com que a igreja se edifique ainda mais e as diversas situações em um mundo caótico não nos pressionará, pois estamos muito munidos de todas as ferramentas celestiais. Ao lermos o que os nossos irmãos falaram sobre isso, encontramos esses dons e suas variações: profecia, anunciar o reino de Deus, servir, ensinar, animar, aquele que rebate, que tem autoridade, exortação, que tem misericórdia, quem tem misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curar, operar milagre, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, transmitir a palavra de Deus, e etc. São vários dons que foram repartidos à igreja. Então, você tem que procurar descobrir qual é o teu dom. Né? Qual é o dom que você tem? E procurar trabalhar em cima disso. Mas, de repente, você tem o dom da fé. Não é verdade? Você não sabe pregar, mas tem o dom da fé. Não tem o dom da fé, mas tem o dom da cura. Tem de operar milagres. Vai visitar os enfermos, vai orar por eles. Não vai sair mídia, com certeza, mas lá no céu vai estar registrado, não é verdade? Deus vai registrar lá no caderno dele. Olha, a irmã foi lá, orou com fulano, foi curada, né? Então você está exercendo o seu dom, porque tem pessoas que só querem fazer para se sair na mídia, né? Se não focarem nela que ela está fazendo, ela não consegue fazer. Mas todo trabalho para o Senhor tem que ser feito discretamente. Todo trabalho tem que ser feito discretamente. Você lembra da ilustração da irmãzinha lá? Ninguém via ela. Mas ela estava trabalhando. E lá no céu estava sendo contabilizado o trabalho que ela estava fazendo. Então não importa se as pessoas estão te vendo, importa o que você está fazendo para Deus. Porque o Deus que te confiou esses nossos talentos, Ele vai chegar para a prestação de contas. Então vamos lá, Romanos 12, versículo 3 a 8. Preste atenção, essa leitura é interessante porque vai falar sobre como nós devemos usar os nossos dons, né? Que Deus conferiu a cada um de nós. Vamos lá, Romanos 12, versículos 3 a 8. Porque pela graça que é dado livre para o que gosta, e não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense como moderação, conforme a medida fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como ele, temos muitos membros, nem todos os membros têm mesmo operação. Olha só, para rapidinho aí. Nós somos muitos membros, mas nem todos têm a mesma operação ou a mesma função. Se eu não tenho dom de curar, mas a irmã tem, amém. Eu não posso querer ter todos os dons em mim. Não é verdade? Eu penso como pensou Moisés, quando o povo profetizou lá na tenda, né? Que ficaram dois que estavam de fora, que começaram a profetizar. E aí Josué chega, olha Moisés, tem um agora que estão profetizando. O que foi que Moisés falou? Quisera que todos fossem profetas. Nós não temos que ter inveja de nenhum. Se a irmã prega, a irmã canta, a irmã ora, aquela irmã tem um dom, amém, Deus sabe.
Tudo que nós fizermos tem que somar para o crescimento da igreja. Nós vamos juntar todos os dons. Cada um tem o seu alinhamento dentro dos rituais. Nem todos são iguais. Irmão, porque eu não sei cantar, eu não vou no culto. Você sabe pregar? Tu sabe orar? Tu tem a palavra do conhecimento? Tu tem fé para ajudar os irmãos? Amém. Então vai lá, irmão. Você está somando para a obra de Deus. Não se exclua, porque Deus está contando contigo também. Você agradeceu, meu irmão. De modo que muito diferente, então, segundo a graça que nos dá, segundo a medida da fé. Que a profecia seja ela segundo a medida da fé. Se é profecia, seja a segunda medida da fé. Se é ministério, né? Ministrar. Ensinar, haja educação ao ensino. Olha só, isso aqui é interessante. Você tem o dom de ensinar. O que é que você tem que ter? Dedicação ao ensino. Olha, tem pessoas que querem ensinar, mas não querem buscar conhecimento. Né? Ele acha que o Espírito Santo vai colocar aqui, ó. Né, que vai ser só um canal transmissor. Não. Você tem o dom de ensinar, se dedique ao ensino. Busque resposta. Busque conhecimento. Leitura. Paulo falou de modo. Persiste em ler até que eu volte, para que o teu crescimento seja notório às pessoas. Amém. Então você quer crescer, irmão, aonde? Na área que tu quer crescer, vai ter que se dedicar. É verdade. Aqui tem pessoas que estão em formação, né, secular. Ela vai se especificar na área dela, ela vai trabalhar em cima da área dela. Quer enfermagem, né? Quer nutrição, se for, ela vai trabalhar em cima, ela vai se profissionalizar, ela vai se dedicar. Você canta, você tem o dom da composição, olhe para Deus ficar ali inspirada. O que é que a igreja precisa ouvir? Paulo falou, não pense cada um de si mesmo. Eu não posso vir aqui nesse altar, neste púlpito aqui, e pensar só no que eu vou falar. Nem sempre que o que eu quero falar é aquilo que Deus vai me dar. Está entendendo? Ah, mas eu vou cantar, eu vou fazer um hino, gostei desse. Não é você que tem que gostar. É Deus que tem que aprovar o teu louvor. Ele vai trazer edificação à igreja. Ele vai ajudar no crescimento da igreja. Então você tem que pensar nisso. Ninguém pensa nada de si mesmo. Vamos lá, versículo 8. Ou que exalta, use seu dom, e exalta. Exaltar, né? Exaltar. Do que bate, faça-o com Liberalidade. que Que exerce liderança com cuidado, né? Porque ele não souber, levar o rebanho. Trabalhar com pessoas, né? É você sempre estar com o ovo na mão aqui, ó. Você está pisando em cima da chiva aqui, né? Se pisar em falso, que cai e quebra. É complicado, né? Quem exerce liderança, com cuidado. E o que exerce misericórdia? Com tristeza, né? Não, com alegria. Com alegria. Tu tem onde eu pode ajudar? Tem uma irmã aqui, né? É de lá da Guarnida. Ela fala, irmão, não sei, mas eu gosto de ajudar as pessoas. E ela sente prazer em ajudar. Eu que assim que a irmã, né, é muito mal aberta, mas a irmã gosta de ajudar. É um prazer que ela tem. É um dom. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Né? Então deve haver. Quem exorta, ele tem que usar esse dom em exortar. A palavra exortar do grego para queixar significa encorajar. Você tem palavra para encorajar uma pessoa? Amém. Eu dou também. Né? A irmãzinha ali hoje deu uma palavra de ânimo, né? Está encorajando, né? Está ali, está metendo fogo na seara. Vai ter que irmão que tu conversar, não, acho que não vai dar certo. Quer saber, irmão?
essa vigília começar às 6 da tarde, fica cansativo, né? Vai começar meia-noite que termina mais rápido. Olha, eu não preciso de gente dessa live. Tá? Eu quero gente corajosa. Eu quero Caleb e Josué. Eu não quero aquele resto lá no relatório, não. Eu quero o povo que diga: o povo é grande, tem gigante, mas nós vamos vencer. Porque é Deus que está conosco, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, né? Efésios 4:10, antes de nós finalizarmos com os irmãos. Então, todos esses dons ministeriais não foram dados à vista o aperfeiçoamento da igreja, louvado seja o Senhor. Vou ler um comentário, finalizando com os irmãos aqui, já estaremos orando já, em nome do Senhor Jesus. Diz assim esse comentário aqui, né?